Joia. Então, gente, bom dia para vocês que estão aqui na nossa sala virtual, né? Vamos finalizando essa nossa fase de apresentação dos diagnósticos e vamos começar aqui com o trabalho da Cíntia. Pronto, Bom pode dia, iniciar. gente. Bom dia. Esse é o mapa de Fortaleza. A parte verde são as áreas verdes, a azul são as áreas aquáticas principais, e os principais rios. Ok. Pode passar. Esse é o mapa do centro. As arvorezinhas verde é a vegetação. O rosa é o restaurante, banco. Vermelho, as farmácias e hospitais. Amarelo, as igrejas. E acho que o amarelo são os institucionais mesmo. Pode Ok. passar. Aí são as zonas especiais. Aí eu vou explicar cada uma. Só um minuto. Os EDOS, que é a maior, que é esse amarelo aí todinho, são as zonas de dinamização urbanística e socioeconômica. É mais a área de restaurante, lazer, comércio. Aí a segunda é o ZEP. Os ZEP são os patrimônios paisagísticos, histórico e cultural. Aí o último, que é o ZEPO. O ZEPO é o projeto de orla. Certo. Pode passar. Aí é só um trecho do Riacho, né? Riacho atual, que é onde a gente vai trabalhar. Uhum. No caso, vocês trabalhariam nesse trecho 1, né? Aumentando ele um pouco mais. Aumenta Lembro um que a pouco gente mais. tinha conversado, né, que essa área aqui, que está indo próximo aqui para Pinto Madeira, né, com esse Manuel, que já é parque. Então, aí fica sendo essa área aqui, entre as ruas J da Penha e Nogueira Ascioli, né, como você está fazendo só você, acho que é um ótimo trecho para trabalhar. Tá? Aí aqui, Cindy, é interessante que em todos os mapas que você apresente, tá? Mesmo que você esteja apresentando só trechos, você inserir uma escalinha gráfica, para a gente nunca perder essa noção de escala. Olha, Certo. aqui também é a mesma coisa, né? Quer falar alguma coisa desses trechos? Quer acrescentar Aí alguma aqui é o resto coisa? do trecho que a gente está trabalhando. Eu não tenho nem muito o que falar, porque essa parte foi alguém que fez, aí eu não sei muito. Ah, eita. Aqui a gente tem um mapa antigo, né? Aí é o Riacho antes. Vai ter a história dele mais lá. Isso. Vai ter a história dele Mapa mais lá de pra baixo. 1888, do Adolf Webster. O interessante que a gente vê nesse mapa, né, Cindy, é que a gente consegue visualizar muito bem aí como já havia um pensamento de preservação do riacho, né, que esse pensamento ele está traduzido aí num desenho, num mapa, né, numa cartografia, e a gente vê bem aqui nessa região toda que ele deixa pelo menos a quadra em volta do riacho sempre livre, né, sempre Já preservada. tava bem separadinho nessa época, né? Isso, Já tava infelizmente, pra né, não foi identificar bem. respeitado. Né? E essas áreas que você está vendo aqui, a Churada, eram as áreas que eram construídas naquela época, né? Finalzinho do século XIX. Aí é o mapa de sistema de espaços livres.
E esses que tá marcado com quadrado são as vegetações. Ok. Aí é o mapa de transporte, que esses azulzinhos, dá para ver muito pouco, são onde os ônibus passam, e o, Uhum. e o verde é a vegetação. Esse é o mapa de setorização, onde a gente estava estudando, a área que a gente estava estudando. Então, essa área aqui é importante, assim, é legal para estudar, porque é uma área que ficou aí preservada, né? Mas é como eu falei para vocês no início, ela é uma área mais para a gente, digamos assim, analisar, tá? Mas para fazer o projeto, não, porque essa área aqui é a área que ela não tem nenhuma modificação para sofrer, assim. Então, aqui já é um parque, aqui é o Palácio, o antigo Palácio Episcopal, né? O Palácio do Bispo. E essa aqui, digamos que é uma das regiões hoje que ainda guarda mais preservação, assim, né? Eu acho. Ela é importante, né, para o sistema como um Pois todo, é, eu porque tem não bastante tinha. vegetação, mas não para você fazer o projeto nela, certo? Uhum. Isso foi uma das potencialidades, a vegetação. Aí é o mapa de uso do solo, que aí é o amarelo é o residencial. Eu troquei. Opa, Desculpa, eu só para permitir o pessoal entrar aqui. eu troquei de novo as cores. A Tá. senhora lembra que no mapa o Uhum. mapa eu troquei? Pronto, o amarelo é residencial, o laranja é comercial, o verde é a vegetação e o vermelho é institucional. É bem Tá, diversificada essa área. tá. Aí, em cima do que a gente vem conversando, se você então fica com aquela área lá da J da Penha, né, aquela que a gente mostrou lá no começo, né, que você mostrou aqui no começo, que eu acho que seria essa área aqui, que é a que está apta para você trabalhar, entre a José da Penha, no Guiraciolo, aí você vai ter que refazer esse mapa de uso do solo, sendo considerando, tá, esses lotes. Então, você vai pintar de acordo com as divisões que você vê aqui. Por exemplo, aqui é uma empresa, aqui é uma casa abandonada, aqui é um terreno, aqui é um médio, não sei, não estou com certeza agora, mas você vai fazer o mapa de uso do solo a partir dessa divisão dos lotes, tá? Que existem aqui. Então, esse mapa aqui, digamos, não é dessa forma, né? A gente, nesse caso de mapa de uso do solo, a gente não vai trabalhar com pontos, a gente vai trabalhar com a cor do lote mesmo, certo? Aí essas vias mais importantes você vai fazer também lá nas suas Certo. proximidades, certo? Que são aquelas, né, José da Penha, Nogueira Cioli, só um minutinho. Vamos continuando. No Tá, caderno, né? Isso no próximo trabalho. isso, porque aí é a continuidade, né? Ah, esse é o perímetro urbano, que é ao redor, né? Uhum. E você pode até, assim, de estar Aí a gente utilizando abaixou um pouquinho, essa a gente não fez análise, croquis. certo? Dá para fazer ainda, né, os croquis para o final. E, assim, outra coisa é que você pode também utilizar essa análise para entender como é que funciona a dinâmica desse parque, e, de repente, usar alguma coisa, por exemplo, que você aprendeu com essa análise aqui, lá na sua área, né? Se esse gradeado funciona, se não funciona, questão das calçadas, né? Como é que fica também, tá? Pode usar isso até como um comparativo. E quando você tiver também já Certo. fazendo a elaboração do trabalho escrito, lembra também o seguinte, todas essas fotos vocês vão colocando legenda, tá? Legenda e fonte. A fonte é
ou você pode copiar até a URL lá do Google que você está tirando. Esses foram os croquis que a Bianca fez. Tá. Aí você vai fazer também uma coisa desse tipo lá naquela área lá que a gente conversou. E sempre vai procurando colocar legenda nas imagens. Tá? Tá. O Riacho Pajeú, que é bem a área que a gente estava trabalhando. O Parque Linear Rio Pajeú estava casado no bairro Centro, do município de Fortaleza, e possui como principal recurso hídrico o Riacho Pajeú. Certo. Aí essa No caso, não parte. existe mais, né? O qual. Tá, pode terminar. Vou trocar pelaquela parte, né? Isso. A minha sugestão aí, no caso, seria você adaptar essa parte desse texto que está aí, nesse slide, para o trabalho escrito, colocando lá para o começo, tá certo? Porque aqui você está falando de uma forma Certo. geral, né? Então, a gente sempre pensa assim, o trabalho ele inicia com a visão mais geral e ele vai afunilando, como se fosse um funil, né? E aí, nesse final do trabalho agora, você vai estar mais focada naquele pedacinho que você escolheu para projetar, que vocês vão projetar um trecho desse parque Essa parte. que vai redescobrir a paisagem do Riacho Pajeú. Mas no caso daquela parte que a gente conversou lá inicialmente, entre a Nogueira Cioli, né, e acho que a JP, né, quadro de problemas. Isso aí. Quer falar alguma coisa desse quadro? Sim. Está me ouvindo? Não estou te ouvindo agora. Faltam. Você está me ouvindo, Cindy? Sumiu aqui. Estou passando aqui esses últimos slides. Se você estiver vendo, você fala comigo, tá certo? Pronto. Tô ouvindo agora. Pronto. Mapa síntese de problemas e potencialidades, que é o penúltimo, né? Pronto. As potencialidades. O principal é o recurso vegetal. E as proximidades, que é tudo perto de comércio institucional, residencial. O bosque está bem conservado. E é isso. Ok. Todos os trabalhos vão ser lidos com bastante atenção, tá certo? E a partir da próxima aula, eu já começo a dar um feedback para vocês na aula mesmo, tá, gente? Ixi, deixa eu ligar aqui minha câmera para vocês verem aqui. Cadê? Oi, gente, bom dia aí para todo mundo, tá? Então, uma outra novidade que a gente está tendo aqui, tá? A gente realmente vai precisar fazer a chamada, tá, pessoal? Então, eu estou avisando isso, né, desde as últimas aulas, nós, professores, também estamos sendo cobrados por isso, então, a gente entende que no início teve toda essa dificuldade, né, quer dizer, que ainda está tendo, né,
períodos de adaptação, a gente tendo que se adaptar a essa nova realidade. Mas, enfim, eu acho que está fluindo bem, tá? Até agora eu estou bem satisfeita com o resultado dos trabalhos. Às vezes, em muitos casos, até surpreendendo, né, positivamente. A gente está conseguindo, de alguma forma, se transportar, né, lá para a área do Pajeú e entender um pouco mais dessa área. Mas não vou ficar falando demais, não. Vamos lá, que a gente ainda tem trabalhos que não foram apresentados. Quem é que está aí, gente, que gostaria de apresentar logo? A gente, professora. Vamos lá, então, Vitória. Você prefere que eu compartilhe ou você mesmo compartilhe? Não, eu vou entrar pelo meu computador e daí eu compartilho o Tá. computador. Peraí, 2 segundos. Então, eu acho que eu já localizei o trabalho de vocês aqui. Pronto. Entrei. Aí eu compartilho aqui a tela. Aí, se você tiver no celular e no computador ao mesmo tempo, ele vai dar eco. Não, eu tirei o som do computador. Não dá certo. A senhora tá escutando? Estou sim, estou escutando super bem. Posso apresentar a tela? Sim. Aqui a senhora tá apresentando. Ai, desculpa. Tem que parar aqui. Consegue colocar a tela cheia? Não tinha, tá posto, mas não tá entrando. Peraí. Pronto. Joia. Pode começar? Sim. Pronto, gente, bom dia. Hoje a gente Bom vai. dia. Quem vai apresentar sou eu, a Vitória, a Gabi Alcântara e a Juliana. E a Juliana. Sumário é mais ou menos como a senhora tinha posto no roteiro, né? Introdução, objetivos, justificativa, referencial teórico, apresentação da área, análise dos mapas, análise das fotos, quadro de problemas, potencialidades, diretrizes. Tá. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos ligando e desligando o microfone conforme for falando, porque senão eu acho que dá muito ruído. Tá certo. Vou desligar. Tá, eu vou falar aqui um pouco sobre a introdução. O Riacho Pajeú, ele é muito importante para a história da nossa cidade, porque dizem que foi tipo, por ele que a capital começou. Então, em 1918, teve a primeira canalização, felizmente, né? Que foi uma intervenção urbanística feita pela Diretoria de Obras Públicas de Fortaleza, e aí o valor dessa reserva foi dissipado. Em 1980, teve uma nova canalização e mudou o curso original do rio, porque eles queriam construir naquela área, né? Então, eles foram canalizando para poder fazer novas edificações. E, a partir daí, também, várias outras partes do rio foram canalizadas para construir essas casas e tal, para o começo da cidade, né? O crescimento da cidade ao redor desse riacho ajudou para, tipo, quase ocultar ele, porque, pois é, eles ficaram construindo, e aí tinham que precisar de mais espaço e iam canalizando. Pode passar. O objetivo desse trabalho, que a gente citou aqui, foi requalificar e reatribuir a importância desse riacho e mostrar para as pessoas de Fortaleza que como fica mais bonito o lugar, mais verde, limpo e agradável, sem
ele está canalizado, né, com o riacho exposto. E mostrar a importância desse riacho, porque tem muita gente também que nem conhece, nunca ouviu falar, e ele foi importante, né, para a história da cidade. Uma das metas também desse trabalho que a gente colocou aqui foi fazer com que a população crie vínculos afetivos com o Pajeú, para que elas em si possam querer cuidar daquele lugar e zelar, né, pelas coisas lá do local, para continuar sempre limpo e agradável e para que as pessoas possam ajudar com isso. E também que elas criem memórias no lugar e tal. A gente pensou em projetar uma praça para restaurar o riacho e despoluir o local e o Pajeú, porque mesmo ele estando bem pequeno, né, agora, até as partes que estão visíveis estão poluídas, e a parte que a gente criou, trabalho, que a gente escolheu, está canalizada também, então iria também botar ao ar livre, esqueci como é que é, e tornar o lugar mais agradável e que chame as pessoas para ir para lá, para elas desfrutarem o que a gente tem a oferecer, né, assim, o meio ambiente. Fazer também um mobiliário adequado, padronizar as calçadas, sinalização correta e fazer um novo projeto urbanístico, que vai dar para ver mais na frente. Ok, vamos para frente. A gente Essa parte aí pode passar que não vai ser tão... Aí a gente colocou só onde é o centro, né, no mapa de Fortaleza. A gente demarcou aí. E aqui um pouco das zonas especiais, que elas servem, né, para... Elas foram criadas basicamente para ordenar as funções da cidade, preservar o ambiente natural, racionalizar o uso da infraestrutura, intensificar também a ocupação do solo, para aumentar a infraestrutura em alguns lugares que são pouco ocupados. Aí a gente colocou aí as que foram presentes no centro, que foi o lugar que a gente estudou. Tem a ZEIS, não sei como é que fala direito, 1, 2 e 3, que é as zonas especiais de interesse social, que são porções do terreno que elas podem ser públicas ou privadas, são mais desenvolvidas para programas habitacionais, interesse social mesmo, mercado popular. A ZEP, eu não sei como é que fala direito, mas são as zonas especiais de preservação do patrimônio paisagístico, histórico, cultural e arqueológico. Elas são sítios, ruínas, edificações, e elas têm muita expressão arquitetônica, artística, é uma coisa mais cultural, reconhecimento do seu valor cultural. E a Azedos, que foi a que a gente viu aí, que tem maior parte do centro, que são as zonas especiais de dinamização urbanística e socioeconômica, que elas são destinadas à implantação ou intensificação de atividades sociais, econômicas também, atendendo muito à questão da sustentabilidade. Pode passar. Aí tem o mapa dos elementos da cidade, né, que a gente colocou aí na legenda alguns caminhos e o meio, as plantas que tem lá no centro. Okay. Tem parques, igrejas, mercado central, algumas coisas que tem ali nessa área. Segundo o Kevin ali. Tá, segundo os conceitos, né? Esse é o mapa que a gente tinha feito já no outro trabalho, no trabalho anterior. Esse é o primeiro mapa que a gente tinha demarcado com o centro, que é o do Kevin Lynch, aí tem os pontos nodais, os marcos, enfim. Depois vocês precisam inserir a escala gráfica aí, tá? Tá certo. Aí também a gente demarcou o curso original do Rio, que era bem grande até. Passa aí. E aqui a gente marcou aqui em rosa, né, as partes canalizadas.
Dá para ver que ele está bem pequeno hoje em dia, tem muita área canalizada e ele está realmente muito pequeno. E ele não, ele está todo poluído, né? Tipo, hoje em dia ele está todo poluído. Pouco que tem está poluído e péssimo. E junto com esses mapas a gente também botou o sistema de espaços livres, tipo, junto com o mapa de identificação da geografia. Certo. Aí aqui a gente fez uma hierarquia viária em relação ao curso do PAGU. Essa de vermelho aqui. Vocês estão vendo meu mouse? Sim, sim. Essa de vermelho aqui é a Júlia Ventura, essa aqui é a Tiburcio Cavalcante, a Dom Manuel, a roxa aqui é a Nogueira Scioli, que aqui é o nosso terreno, esse pequenininho de azul. Aí essa daqui é a Nogueira Scioli. A Visconde do Rio Branco, que é essa que passa aqui. A Heraclito Graça, que é a maior, que passa boa parte do curso do PAGU. A Padre Antônio Tomás e a Silva Paulé. Aí bem aqui, onde está circulado, tem um terminal de ônibus, que ele é bem movimentado, que ele fica ao lado da igreja, acho que é do Sagrado Coração, se não me engano, o nome da igreja. Que fica ali perto da Praça da... Criança. Parque das Crianças, isso. Isso. Aí aqui o mapa com setorização, essa parte aqui do Riacho, ela tem muita área residencial, então a gente marcou como residencial. Essa parte aqui, chegando já mais perto aqui do Parque das Crianças, tem uma área comercial muito forte também, então a gente marcou como comercial. E essa aqui mais na frente, como é perto do porto e também tem muitos hotéis e tal, a gente marcou como institucional. Tá. Só um detalhezinho, tá, gente? Esse mapa que vocês estão dando título, mapa com setorização, ele está um pouco, digamos assim, meio que misturando alguns conceitos do mapa de uso do solo, certo? Essa setorização, a ideia, né, dessa leitura é assim, mais para a gente entender como que a equipe percebe, né, esse trecho aí do centro da cidade que está sendo estudado. Como que é essa percepção, né? Ela é uma percepção, é o que eu acho do nada? Não. Essa percepção, ela já vem dos mapas anteriores, né, que vocês colocaram. Por exemplo, você mostrou ali mapas do um diretor, então você já viu aí onde tem ZPA, né? Você viu que tem uma grande zona também de preservação, que é a ZEF, né? Você viu também que tem um azedos. Isso pode influenciar a forma como você viu o centro. Aí, o que acontece? A equipe apresenta uma setorização, tá? Que isso, gente, é uma coisa muito comum nos trabalhos de urbanismo em geral, que nada mais é do que uma metodologia, né? Um método para quê? A gente entende, para entender aquele todo, a gente observa, tenta encontrar as particularidades, né? E aí vai dividindo esse todo em partes para fazer uma setorização e assim isso faz parte do diagnóstico. Então, assim, isso é uma coisa muito comum que vocês vão encontrar em vários projetos, tá? Por isso que eu pedi para que vocês fizessem essa setorização, ok? Aí depois vocês melhoram isso, a gente tem tempo para isso, vai tirando dúvidas, mas por isso que é interessante, né, da gente estar trocando essas ideias aqui nessa sala, né? Mais ou menos a mesma coisa da sala real, sendo que virtual, né? E aí esses usos, eles entrariam nesse mapa, que é o mapa de uso solo, aí já está correto, né? Que aí você tem os usos de acordo com os lotes que você identifica. Aqui a gente, como a professora já disse, né, de ocupação do solo, essa parte aqui, essa aqui é o terreno que a gente escolheu para utilizar. Hoje em dia ele é tipo um terreno baldio, não tem nada nele.
tá abandonado, cheio de mato e lixo. Aí aqui é residencial, um prédio, aqui é o Aritsá, a universidade. Aí aqui é basicamente só casa. Essa rua aqui, a gente não marcou, mas essa rua aqui, essa parte aqui é só casa, só residencial. Uma rua toda residencial, bem pequenininha. E aqui é boa parte comercial também, quase tudo, se não me engano. E aqui residencial, e aqui é o curso do Rio. O Riacho que tá todo canalizado. Aí a apresentação da área, como eu já disse, né? Esse aqui é o terreno e esse aqui é o riacho. O terreno ele fica no Gueracioli. Esse aqui é um street view do local. Se vocês podem ver, porque ele literalmente está abandonado, é daqui até mais ou menos aqui. A calçada está toda acabada. Tá cheio de lixo por dentro, o muro todo acabado também. Esqueci. Enfim. Ah, não, tá aqui. Pronto. Não, tá não, já passou esse enfim. Esse aqui é um perfil das vias mais importantes. Eu botei da no Guiracioli, que é a rua do terreno. E botei da Heráclito Graça, que é a avenida que passa na frente. E também botei fotos. Essa daqui é a no Guiracioli, tipo, contrária a Heráclito Graça. E essa daqui é ela olhando para Heráclito Graça. Aqui é o terreno. E aqui é o riacho. Tá. Só uma pequena observação também, Vitória. Queria que vocês tivessem, assim, digamos assim, uma compreensão da área, assim, da quadra mesmo como um todo. Ver quais outros terrenos que vocês podem incorporar com esse para fazer um parque um pouco maior, porque só esse terreno vai ficar um pouco pequeno, mas se a gente conseguir um pouco mais de área, que é totalmente possível, porque você tem várias coisas abandonadas aí, né? Uhum. Aí vocês vão ganhando espaço para o parque de vocês, tá certo? Tá certo. Para não ficar só com um terreno. E o ideal seria o quê? Você ter essa noção do parque como um parque linear. Eu até estou pedindo para algumas equipes que usem 2 quadras, tá? Mas tudo bem se vocês quiserem trabalhar em um, não tem problema. Mas pelo menos que você tenha um parque que você consiga entrar por exemplo, você entra pela rua e consegue sair lá pelo outro lado, entendeu? Aí aqui é a da Heráclito Graça, uma foto. E Pronto. E, gente, eu vou falar um pouco para vocês sobre o nosso quadro de problemas e potencialidades baseado nas dimensões. Depois eu vou fazer a análise, né? Então, sobre vitalidade. O entorno do nosso terreno, como a gente mostrou e a professora falou, não tem muito verde. Tipo, no terreno em si tem, tanto que é a potencialidade que a gente escolheu, porque ele é um terreno muito verde. Mas o entorno dele, o único verde é realmente a parte da fachada do prédio da frente, que não é muito considerado assim. Realmente, como a professora falou, de aumentar, colocar 2 vias de acesso, vai ficar melhor, vai ficar mais verde na quadra. Aí, sobre o sentido, o problema é porque não tem, né? Porque ele é um terreno abandonado, então não existe memórias afetivas em relação à pessoa local. Mas, por ele ser próximo ao riacho e ter essa conexão, a gente espera que quando a gente fizer o projeto, exista essa possibilidade de criar esse laço, esse vínculo. Sim. E sobre a adequação, realmente o local não possui equipamento que atende confortavelmente as pessoas, porque o fluxo na calçada é muito grande, assim, por ser uma rua movimentada, e ela é uma calçada estreita e depradada, assim. E a própria rua, depois eu vou mostrar uma foto, ela é muito estreita para a quantidade também de carros que passa lá, e fica dos 2 lados da calçada tem carro estacionado. Então, realmente... Mas como é um terreno que não tem uso, a gente vai botar as proporções corretas para o fluxo que passa ali, para poder tornar um lugar mais agradável também de se frequentar.
E sobre o acesso dele, um problema que a gente identificou é realmente o trânsito, porque por ser duas vias muito importantes, a Heráclito Graça e a Nogueira de Accioli, tem bastante trânsito e também não tem ciclovia, realmente não tem muito acesso. Mas também, por ser duas ruas famosas e movimentadas, a chance de ter um ponto, da gente conseguir fazer um ponto de ônibus mais perto, colocar realmente a ciclovia, botar uma estrutura, né? Para poder o acesso ser mais fácil. E a segurança também seria muito boa nesse local por conta do movimento das vias. E sobre o controle, realmente hoje em dia, como é um terreno abandonado, ele é usado para propagandas no muro dele e tem muitas pichações. Mas a gente pretende, quando a gente construir nossa praça, fazer com que ele seja usado pelas pessoas, afinal, ele é um parque da população. E aí eu vou falar um pouco da análise que a gente fez. Vai, passa aí. A gente passeou um pouco pelo centro, né? A gente encontrou vitalidade nesse caso aí, por conta de todo o verde presente nesse espaço. Passa. Aí também, inclusive, tem um dos trechos que o riacho está a céu aberto, a gente encontrou muito verde aí. Passa. E aí, realmente, as pessoas tomaram o controle, né? Controle dessa área, uma feira a céu aberto, diferente do que era planejado, que era para ser a via para você entrar no mercado. Também pode ser um exemplo de sentido, porque o mercado central é muito importante para muitas pessoas, é um legado, assim, da cidade. Passa, Beto. Aí também outro controle, porque era para ser uma rua, virou um estacionamento, totalmente e difícil de passar, tem até um estacionamento de moto ali, se você prestar atenção. Passa. Eu ia falar para vocês inserirem as legendas com os nomes das ruas, localização. Tá certo, tá certo. Aí realmente foi a questão do acesso, por conta da parada de ônibus, que não tem perto do local que a gente escolheu, a gente botou um exemplo. Fácil. Outro acesso, porque tem o bicicletário, né, que a gente também pretende colocar no nosso projeto. Aí a gente colocou a Vila Romero, que tem até uma turma de ateliê trabalhando nela, que tem uma conexão, um vínculo pessoa-ambiente muito forte, por ter pessoas que moram lá a vida inteira. Passa. Aí a gente botou o nosso terreno, que é esse aqui da esquerda, porque não tem sentido, porque, como eu falei, é abandonado, ninguém tem esse vínculo. Passa, velho. E aí dá para ver também a rua, que eu falei que é muito estreita, tem carro estacionado dos dois lados e fica essa confusãozinha. E a nossa calçada também. Aí, qual é essa rua? É a Nogueira de Accioli. Graciona. Aí a calçada que eu falei que tá toda depradada e apertada, assim, o muro todo, que realmente não oferece conforto nenhum para ninguém. Não se adequa ao local. Pode passar. E aí, o trecho que a gente perseguiu não, que a gente caminhou, né, para achar esses exemplos todos aí, tem uma concentração ali, perto do nosso terreno. E é isso. Inserir escala, né? Joia. Ok, gente. Esse aí você já tinha falado, né? Exatamente o que eu falei. Ok, gente, eu acho que tem informações bem importantes, tá? Tem algumas coisinhas para complementar, né? Além dessas coisas mais simples, como o nome das ruas, tá? Vocês já vão, tudo na verdade, tá, pessoal, que eu estou falando, já pensando na evolução do trabalho, que aí vocês já estão, em paralelo, montando esse caderno que vai ser entregue no final do semestre, né? Então, coloca a legenda, tá, em todas essas fotos, coloca a escala em norte em todos esses mapas, tá, para vocês não perderem ponto com isso. E o que eu ia sugerir para vocês? Dá uma revisada
tá? Lá naquele nosso roteiro, e aquele roteiro ele vai ajudar bastante a vocês pegarem bastante informações que vocês já têm e ficar um pouco mais didático, certo? Mas está no caminho. Tá certo. Aí- Aí, tu vai falar? Não. Não, pode falar. Tá. Então, essa é só realmente ilustrando aquilo que eu falei. Essa parte em verde, que é a infraestrutura ambiental, é o nosso terreno. Tem um estacionamento do lado, que facilita, né, quando a gente criar nosso projeto. Essas são as vias movimentadas em lilás meio rosa, e no roxo, as calçadas irregulares, que é realmente as calçadas da região. E é isso. Tá. Facilita. Então, a minha sugestão seria que vocês, no mínimo, né, englobassem até o outro lado, porque a gente está vendo claramente o canal. Não sei se vocês enxergam, aliás, como é você que está apresentando, eu acho que vocês não enxergam a minha setinha. Mas esse ponto verde que você, esse quadrilátero, né, essa área verde que vocês demarcaram, ela pode ser ampliada tanto para o lado esquerdo, né, que você tem o canal exatamente, como um pouco para cima aí que você tem o terreno também meio abandonado. Então, quer dizer, você já começa a ter um parque mais orgânico, que você consegue ter 3 fachadas para ele, pelo menos. Se você conseguir até ter 4, mesmo que seja uma fachadinha pequenininha para cá, para Heráclito Graça, sei lá, pode ser uma área que você vê aqui que está abandonada e você ganha uma fachadinha para cá também, entendeu? Aí ele vai ficando com forma mais orgânica. Uhum. E também até facilita o acesso, a adequação das coisas. Tudo vai fluir melhor se tiver esse formato. Que aí ele seria uma alternativa de caminho para o pedestre, né? Que é isso que a gente precisa. Exatamente. Muito mais seguro e melhor de caminhar. Obrigada, então, tá? Parabéns. Então, não vamos entrar em proposta ainda, certo? Proposta vai ser a próxima fase agora que vocês já começaram, mas dá mais uma elaborada em cima dessas coisas que a gente começou. Pois tá certo. Certo, obrigada. Joia? Obrigada, prof. Então tá, Tá certo. parabéns. Obrigada, professor. E qual vai ser a próxima apresentação, pessoal? Quem é que está aí? Oi, oi, oi. Bom dia, professor. Tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo sim, Daniel. Tudo bem? Pronto, vai Oi, ser eu professora. e a Manuela. Tá. Vocês querem compartilhar ou querem que eu compartilhe? Eu posso compartilhar. Tá, então deixa eu parar. Ah, não. Quem estava... A Vitória já parou lá, é só vocês irem apresentar. Tá, eu vou apresentar. Eu tô procurando onde é que aparece aqui. Apresentar tela. Tá aparecendo? Sim. Sim. Peraí. Pronto. Acho que são. Deixa eu ver se dá pra enquadrar melhor, mas acho que não. Tem que ser assim. Só cortando um pouquinho embaixo, consegue? Tá cortando ou é impressão minha? Não, é porque ele tá apresentando assim, ó, tá vendo? Aí ele aparece um pouco do outro slide. Deixa eu ver. Tá aparecendo aí? Não, agora não mais. Não tá aparecendo nada? Agora eu tô vendo os ícones de vocês. Não, saiu a Peraí, tela. deixa eu tentar de novo.
Deixa eu ver só um minuto aqui, gente, que eu acho que talvez eu consiga aqui. Eu já estou fazendo. E agora? Pronto, voltou. Tá aparecendo? Tá. Tá dizendo assim, ó, a transmissão ao vivo para o Meet foi interrompida devido à tentativa de iniciar uma sessão de transmissão inválida. Ó, eu acho que eu consigo compartilhar o trabalho de vocês aqui. Pode, deixa eu ver aqui Deixa eu apresentar aqui para ver. Aí vocês vão me pedindo para passar. Tá bom. Que eu acho que como eu estou com o monitor grande, vocês vão ver melhor. Conseguem ver? Sim. Eu ainda não, peraí. Não sei como é que eu saio disso. Peraí. Você clica no pontinho aqui, no pontinho do lado Pronto. direito. Ok? Pronto. Então, vamos lá, o trabalho de vocês. E, ok, gente? Uhum. Perfeito, então, vamos lá. Vamos lá, no Riacho Pajeú. Pode passar. Qual é o nosso objetivo, né? Como a gente já sabe, o Riacho Pajeú, ele foi fundamental para a história de Fortaleza. Ele foi canalizado, infelizmente, e com essa intervenção, ele passou de um grande riacho para um córrego. E essa mudança teve um impacto muito grande na estrutura urbana e também no setor social. E aí levou a gente a questionar o porquê dessa intervenção. Sendo assim, nós iremos analisar as mediações por onde ele passa, explorar os pontos positivos e analisar também os problemas a fim de discutir sobre as possíveis soluções para a requalificação desse espaço público. E a gente tem como objetivo geral um possível projeto para a requalificação do Riacho Pajeú, né? E como objetivo específico esse. Aí o porquê? Porque as cidades, elas vêm se tornando cada vez mais densas, né? A gente consegue observar isso nas metrópoles, e à medida que a gente observa essa densidade, a gente percebe que os espaços públicos, eles estão também cada vez ficando mais escassos de áreas verdes. E isso acaba impactando diretamente na qualidade de vida urbana. Então, acaba que é muito importante que a gente volte a se olhar para oferecer um local de qualidade para a população. E isso faz necessário porque para que a gente consiga analisar o local estudado para que a gente possa compreender melhor sobre o diagnóstico. Aí, ao analisarmos os porquês, por exemplo, por que o ambiente está nessas condições, quem o frequenta, quais atividades são exercidas, quais são os acessos, qual é o papel dele na sociedade, o que mais pode ser valorizado, quais são as potencialidades, quais as vulnerabilidades, como as cidades tratam os seus rios. E a partir disso, nós nos tornamos capazes de compreender e contribuir para que o ambiente tenha uma harmonia com a sociedade, de modo que a nossa intervenção ela venha a ser positiva. Nos referenciais, a gente tem o Cheonggyecheon, que é em Seoul, na Coreia do Sul, que ele já foi bastante citado, né, porque ele é um grande exemplo. A gente tem também o Mill River Park, em Stanford, nos Estados Unidos. E nele a gente consegue ver também que eu acho que ele poderia ser até considerado parecido com o nosso, porque a gente vê aqui que ele tem esse riacho, esse córrego, ele tem o caminho do pedestre e o mais importante, a gente vê que ele tem a mata ciliar nas áreas verdes, o que é muito importante. E a gente tem também os canais de Copenhague, também são muito famosos. E é isso. Agora, os referenciais teóricos. Nós utilizamos as metodologias e técnicas de análise do espaço urbano do urbanista Kevin Lynch, que inclui a produção de mapas mentais
e também a utilização dos 5 pontos empregados por Lynch em a imagem da cidade. O Kevin Lynch, ele é uma referência fundamental nas pesquisas que valorizam a relação do homem com o espaço e a arquitetura com o meio ambiente. Aí aqui a gente tem o mapa de Fortaleza e a gente identifica o centro bem lá no comecinho, né? Que, como a gente já sabe, a cidade ela tem o seu crescimento a partir do centro e ela foi irradiciando. Pode passar. Aí aqui a gente tem o mapa do centro e os bairros nas imediações. A gente consegue ver que o centro, como já diz o nome, ele é realmente central, ele faz fronteira com muitos bairros, tanto bairros considerados nobres, como bairros considerados com um IDH mais baixo. Pode passar. Alguma coisa aqui entrou e ruído, mas está dando para te entender. Só uma observação, tá, gente? Vai passando assim, senão a gente esquece. Com relação à escala e norte, tá, pessoal? Não esqueçam que seria isso daí, tá? Bom, eu vou falar aqui sobre esse mapa, que é os elementos da imagem da cidade, de acordo com o Kevin Lynch, onde está destacado aí os marcos, os pontos nodais, a unidade de vizinhança e limites. Nos marcos, a gente destacou a Catedral da Sé, aqui da Dragão do Mar, mais em cima. Essa praça aqui, Coração de Jesus. E essa aqui, eu esqueci o nome, é Praça da Sé, se eu não me engano. Essa da esquerda. Igreja do Carmo. Igreja do Carmo. Igreja Nossa Senhora Pronto, do Carmo. Sim. Os pontos nodais aqui, vou falar alguns, o Parque da Criança, o Mercado Central, e tem outros que a gente marcou também, esses mais 5, né? E Praça a unidade do Ferreira. Isso, Praça do Praça Ferreira. José de Alencar. Sim. Que está o teatro, que está a praça. Também seria um ponto nodal, né? O teatro seria mais um marco, né? Mais um marco, né? Porque ele é muito antigo e essa fachada de ferro, né? Certo. E a unidade de vizinhança que fica mais aqui pro lado direito, que é bastante, e é isso. Aí o mapa aqui que destaca as zonas especiais no bairro do Centro, que é a ZEP, as EDUs e as EIs. As EDUs, ela é a Zona Especial de Dinamização Urbanística e Socioeconômica. A ZEP é a Zona Especial de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico e Cultural. E a ZEIs é a de... É Zona Especial de Interesse Social e Regularização Sim, Urbanística. isso, de interesse social. Pronto, as Interesse social. EDUs, elas são porções do território destinadas à implantação e intensificação de atividades sociais e econômicas, com respeito à diversidade local e visando o atendimento do princípio da sustentabilidade. Os objetivos dela: promover a requalificação urbanística e a dinamização socioeconômica, promover a utilização de terrenos ou glebas considerados não utilizados ou subutilizados para a instalação de atividades econômicas em áreas com condições adequadas de infraestrutura urbana e de mobilidade. Também evitar os conflitos de uso e incômodos de vizinhança e elaborar planos e projetos urbanísticos de desenvolvimento econômico. Já a ZEP, são áreas formadas por sítios, ou ruínas, conjuntos, etc., de relevante expressão arquitetônica, artística, cultural, entre outros, considerados representativos e significativos da memória arquitetônica, paisagística e urbanística. Os objetivos dela: preservar, valorizar, monitorar e proteger o patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, entre outros, incentivar o uso dessas áreas com atividades de turismo, lazer, cultura, educação, estimular o reconhecimento do valor cultural
do patrimônio pelos cidadãos, garantir que o patrimônio arquitetônico tenha usos compatíveis com as edificações e paisagismo do entorno. A senhora pode passar. Professora, parou de... Ah, tá. Deixa só... Eu queria só fazer um comentário, assim, sobre... A senhora pode voltar lá? Sobre a Z2, né? Que a gente consegue ver que a grande maioria, a maior parte do centro fica dentro da área de Z2, que, como o Daniel falou, é essa zona especial de dinamização urbana. E o que eu queria que a gente passasse? Que o centro, a gente já sabe que ele tem um perfil de comércio popular, né? E isso acaba tornando a situação do bairro monofuncional. Porque o que acontece? O centro, ele meio que tem uma vida. Às 18 horas, tudo se encerra. E aí, essa Zeduz, além dela trazer uma maior atenção para o centro, ela também visa complementar essas atividades. Se eu não me engano, a Bárbara Freitag, ela fala sobre essa dinamização, né? Que, tipo, as cidades, as calçadas, as vitrines, elas morrem em um certo horário. E a gente deveria procurar trazer essa dinamização para que ela, vamos dizer assim, não vamos dizer 24 horas, mas que não tivesse um período tão curto de Sim, vida. pelo menos assim, é o que o plano tenta, né? O plano coloca ali, digamos, vários atrativos para que os investidores pensem o centro como uma área de dinamização econômica, mas é aquela coisa, né? Infelizmente, às vezes, o que está no plano Não é feito. acaba não acontecendo muito, né? Mas é exatamente essa a ideia. Assim. Não tá feito. Tá certo, pode passar. Aqui a gente tem o curso atual do Rio, né? E ao lado tem uma foto. Eu não estou conseguindo enxergar bem, não sei se vocês estão. Mas nessa foto. Tô bem porque eu tô num monitor grande aqui, então eu tô vendo perfeitamente. Eu tô no iPad, eu não sei o pessoal, mas. Tá boa a resolução aqui, tá? A foto no monitor fica boa. Mas assim, essa imagem da esquerda é um mapa mais antigo, se não me engano, de 1860 e alguma 88, coisa. 1988. Isso. E a gente consegue ver que a gente teve um desvio do leito natural, né? Ó, você vê esse pontinho azul aqui, ele tá indo mais para a esquerda. E hoje, o corpo do rio, o corpo do riacho, ele é no sentido leste-oeste. Então, a gente acabou, durante essas várias mudanças que a cidade teve, mudando também o leito original. Pode passar. Pronto. Aqui é o mapa dos sistemas de espaços livres, que estão destacados, circulado em verde. A senhora pode subir só mais um pouquinho para me ver a legenda? Pronto. Em azul está os espaços livres e a vegetação. Amarelo, a via arborizada, que é a via mais arborizada do bairro do centro, que é a Heráclito Graça. Em vermelho está o riacho, em alguns pontos aqui destacado. E o laranja é o limite do centro. Bom, o que está destacado em azul, que é os espaços livres de vegetação, considera-se parques, praças ou apenas uns espaços livres mesmo, meio que abandonado, tendo como principal o Parque da Liberdade, que é o Parque da Criança, a Praça Coração de Jesus e o Parque Pajeú, que é o Parque da CDL, né? Onde se encontram próximos ao Riacho Pajeú. E pronto, pode passar. É o mapa de hierarquização, que tem como as vias mais importantes a Dom Manuel, a Heráclito Graça, Alberto Nepomuceno e a Visconde do Rio Branco. Aqui dá pra gente ver na legenda a estação Metrô Sul, em verde claro,
as ciclofaixas, que são poucas, quase nenhuma, em verde, a estação metrô Oeste, em rosa, lá na ponta, e laranja, o limite do bairro do Centro. As estações presentes no centro, como eu disse, é a linha Sul e a Oeste. A linha Sul, ela interliga o centro da cidade ao município de Pacatuba, com mais de 28 mil pessoas transportadas por dia, e tem 24 quilômetros de extensão, passando por 19 estações. Já a linha Oeste, ela interliga o centro até o município de Caucaia, com mais de 6 mil pessoas por dia, e tem 19 quilômetros de extensão. Em relação às ciclofaixas, só complementando, a gente consegue ver que elas passam nas extremidades não, assim, após as extremidades do centro, e nos leva ao questionamento, né? Porque o acesso ao centro, a gente sabe que ele é um espaço como é que eu vou dizer? Ele é frequentado por muita gente e muitas dessas pessoas acabam tendo a bicicleta como seu meio de locomoção. A gente tem o bicicletário da Unimed e tudo mais, mas acaba que a gente não tem um apoio. A gente analisou esse mapa e a gente percebe que a gente não tem um apoio tão grande da cidade com os ciclistas. Pode passar. Aqui a gente tem um mapa de uso e ocupação do solo. A gente escolheu pegar um pouquinho mais do que só as duas quadras, né, para analisar, para a gente ter uma melhor visão do espaço que a gente escolheu para intervir. Em azul, a gente tem esse uso comercial, que é a maior parte. A gente tem institucional de amarelo, a gente tem hospital, desculpa. A gente tem a praça, né? Acho que é a Nossa Senhora Sagrada do Coração. Isso. Essa que fica na frente do Parque da Liberdade. O Sagrado Coração de Jesus, né? Isso, Sagrado Coração de Jesus. A gente tem alguns edifícios públicos, como o TJ, e a gente tem o uso residencial de vermelho, que eu acho assim, essa parte eu acho que ela tá até bem diversificada. Ela tem um pouquinho de cada coisa, né? Vocês colocaram comercial, né? Gente, isso não digamos assim, tá? Não é considerado um erro, né? Porque tá condizente aqui a legenda, mas assim, em geral, certo? Isso também é a mesma coisa, né? Eu tô falando aqui para todo mundo, né? Na sala de aula, em geral, o azul é usado para institucional, certo? O vermelho para comércio e o amarelo para residencial. Tá? A maioria dos mapas que a gente encontrar, às vezes até em inglês, segue esse padrão. Eu vi tal mapa com um padrão diferente. Realmente tem, tá? Mas é só a título, tá? De conhecimento, e é bom a gente saber. Certo. E aí a gente tem um hospital também nessa área. Eu acho que é o Luiz de França, não? Eu não lembro. De Caxias. Pode passar. Perfil das vias. Isso. A gente consegue... Pode falar, Daniel. Pronto, as vias principais que a gente fez o perfil do Manuel, da Heracto Graça. Pode passar. A gente consegue analisar com essas imagens o quanto a gente está disponibilizando para veículo. Que no caso, a gente observa no caso das cidades, os veículos, eles são a prioridade. Uma calçada, por exemplo, que tem lá no começo, uma calçada de 2,5 metros, a faixa de carro tem 10, ou seja, tem 4 vezes o tamanho. O que a gente questiona, assim, é o correto? Pode passar. Aqui a gente tem uma vista do perímetro urbano, da área que a gente escolheu.
que a gente está identificando. A gente fez uma visita pelo Google Earth. Aí pode passando, a gente foi andando pela quadra. Esse prédio é muito bom. Eu não consegui ouvir. O que é? Professora? Oi? Eu não ouvi o que a senhora falou. Não, estava só fazendo um comentário a respeito desse prédio, que eu acho que é da Cefaz. Acho que ele é da Cefaz, sim. Mais antigo, esse Pronto, aí a gente vai para as análises, segundo Kevin Lynch, né? Dessa imagem, essa primeira imagem, que tem o 01, vamos falar sobre a vitalidade dela. Segundo a percepção do Kevin Lynch, em relação aos aspectos que a gente define como vitalidade do local, a gente pode observar que a área ela possui calçadas obstruídas, que acabam atrapalhando a passagem com segurança dos pedestres. E apesar dessa área ter um grande movimento de pessoas, esse local é pouquíssimo atrativo, ele não é atrativo. E esses veículos que ficam estacionados, eles acabam se acumulando ao longo dessas ruas. E também isso acaba tornando a paisagem nada atraente. Em relação ao sentido, acaba sendo assim uma área somente de paisagem. Por quê? A estrutura precária, como eu falei anteriormente, não tem atrativo, não é o que desperta a percepção urbana de ser uma área convidativa. Não tem uma comunicação visual. Em relação à adequação, as ruas, elas conseguem, nessa imagem aí da primeira, a senhora pode subir? Da primeira. Ela tem o acesso prejudicado, né? Tanto ao pedestre quanto aos automóveis que vão passar circulando por essa rua. Porque a gente nota que tem uma ausência de espaço adequado para apenas uma carga e descarga, e as calçadas elas são estreitas e sujas também. O acesso delas, em relação ao acesso, acaba sendo de difícil acesso, tanto pela questão de ter essas barreiras virtuais que esses caminhões acabam formando, e tanto quanto eu não soube definir qual era o nome exato, mas é aquele acessório que os lojistas eles usam para tirar a carga de dentro do caminhão, sabe? Que parece um carrinho que tem umas rodinhas. E eu notei que tem vários, eles deixam na calçada, descarrega o produto e deixa lá, vai acumulando, e isso acaba tornando um obstáculo, né? Essa rua acaba com uma utilização que é uma utilização de carga e descarga, né? Exatamente. E não só carga e descarga, porque às vezes eles ficam um tempão parados aí, sabe? Eles acabam mesmo usando como estacionamento também. E controle, o comércio, né? Os comerciantes, eles usam essas ruas e a calçada e eles tomam controle, eles acabam tornando um controle injusto, né? Do uso público, porque essa rua aí, ela é pública, mas ninguém tem nenhum atrativo, vamos dizer assim. Ela é tudo de bagunçado. Aí, nessa segunda imagem, que dá para ver? Dá. Pronto. Desde a última aula, para vocês escolherem, assim, umas 3 imagens, tá? Para falar. Aí tem a segunda imagem. Tá aqui no ponto, ó. Tem um mapa aqui embaixo, tá vendo? Aí tá dizendo onde está cada uma. Essa segunda, em relação à vitalidade. A gente também observou que a vitalidade do local é baixa, porque a gente consegue ver que as calçadas, elas têm uma dimensão irregular. Elas não são, na verdade, elas não são iguais. Não tem esse equilíbrio, além de ter lixo na calçada,
que é negativa aos requisitos biológicos, né? Além de também restringir o fluxo dos pedestres. Falta continuidade, acaba tornando o local menos atrativo e além da sensação que essa rua passa de abandono, que acaba tornando, trazendo, na verdade, à tona também a sensação de insegurança. Em relação ao sentido, ela é uma área mista, assim, né, de uso habitacional, uma área habitacional e comercial. A estrutura é precária, sem manutenção, pelo que a gente pode ver, e acaba se tornando um local de passagem também, não assim, não é um local de permanência, né, que é o objetivo dela, que é uma praça. Adequação. Não, ainda estou na segunda. A iluminação, ela é precária, a gente consegue observar que o entorno está sem manutenção e o acesso para os portadores de necessidade especial. Cadê? A gente vê que não tem rampa de acesso, que eu vou falar agora no acesso. O acesso, ele é limitado, porque não tem rampa de acessibilidade, também não tem piso tátil para o deficiente visual, então acaba também dificultando tudo isso. No controle, a gente observou que o local, novamente, ele é um local que é apenas para acesso, para quem frequenta o entorno, e ele acaba, assim, perdendo as funções urbanas dele, de ser uma praça, de ser um local de permanência. Agora, na terceira imagem. Na terceira imagem, em relação à vitalidade, a gente observa que essa área, ela não possui um mobiliário adequado, né, de praça, que também acaba tornando não atraente, não é convidativo. Agora vamos só fazer um pequeno comentário. Essa parte de mobiliário, né, tudo que tem mais relação com formas, no sentido mesmo de função e forma, no sentido do que vai ser desenhado, né, como você está citando imobiliário, a gente procura analisar mais isso relacionado à adequação, certo? Que é o que a gente fala que tem mais relação com essa coisa de forma e função. Se esse banco é eficiente, se isso funciona, as calçadas, enfim, todo tipo de mobiliário, né? Adequação, né? Isso. E a vitalidade, ela estaria mais relacionada exatamente a pré-requisitos biológicos, né? Quer dizer, você, por um lado, aí você tem a presença do verde, você tem até um projeto paisagístico aí, dá para perceber que tem, apesar de ele não estar muito bem cuidado, né? Tem uma iniciativa. Exatamente. Então, E por aí, lado, você percebe isso. pois foi o que a gente observou também. A gente observa que ele tem essa predominância de concreto, que acaba não sendo propício à natureza do local, porque a gente sabe que apesar da infraestrutura ser cinza, ela é superficial, porque tipo embaixo disso a gente tem a camada do subsolo, né, que ela continua existindo. Que aí a gente vai falar um pouco mais na frente em relação ao nosso projeto que inclui isso. Mas só para terminar aqui. Isso aqui a gente pode passar porque você já falou, né, dessas coisas. Isso. Tá. Aí é só que eu falar sobre o sentido, né? De novo, que o local ele não é atrativo para a população, porque ele não é convidativo, a praça e os arredores, elas acabam transmitindo a sensação de abandono. Em adequação, tem uma má distribuição dos espaços, a iluminação é precária, tem uma arborização, apesar de pouca, mas a paisagem ela acaba não transmitindo essa ideia de sistema, uma coisa organizada no local. O acesso é a mesma, é bem parecido, né? Ele deveria ser de lazer, ele tem um grande potencial para a utilização da população, porque a gente vê que tem várias casas aqui, só que além dele ter esse déficit, né, em relação à mobilidade urbana, que não tem rampa de acessibilidade, e a gente notou também que as calçadas elas são inadequadas, né?
Uhum. E em controle, de novo, as habitações e o comércio local acabam utilizando esse espaço de rua para estacionamento, como a gente pode ver aqui à direita, Uhum. e acaba também criando uma barreira, né, de interação, tornando o local, como é que eu vou dizer? Acaba tornando o local inseguro. Uhum. Pronto. Agora eu vou falar das outras 3 análises. A primeira é no Parque da Criança, sobre vitalidade. O local é de boa qualidade, onde ele tem bastante vegetação, bastante árvores, é limpo, tem uma vegetação espontânea, né? Pode-se dizer. E Aí, na verdade, é uma vegetação, é um projeto, isso é um projeto paisagístico mesmo. Tem alguma certo. coisa que nasce aí, digamos, sem planejamento, mas é o mínimo. Aí tem um É pouco, paisagismo. né? Certo. Aí a gente estava pedindo, era, na verdade, o que eu estava falando naquela hora, era que cada um comentasse de uma foto, que é para as apresentações não ficarem tão extensas. Não sei se a gente tem mais alguém para apresentar, se sobra um pouquinho de tempo. Certo. Então, a senhora quer que eu apresente só uma análise? Escolhe uma que você fale mais, eu acho que seria essa, né? Que está mais Sim, próximo da área sim. de vocês. Sim, pode ser. Pois pronto, sobre a Praça Pajeú, do CDL, sobre vitalidade. Percebe-se que o local está bastante degradado, né? Sujo, com lixos à vista, ali no canto. Calçada quebrada, onde pode ser perigoso para as pessoas que passam por aí. Não proporciona um certo bem-estar às pessoas. Uhum. Já em sentido, o riacho é a céu aberto, que é totalmente poluído. Como eu já disse, lixo, parece ser mal cuidado, parece ser abandonado. É a sensação que passa para as pessoas, né, de um local abandonado. Já a adequação é adequada ao uso, com os certos mobiliários, o espaço suficiente para os visitantes passear ou descansar. Como ponto negativo de adequação, pode-se dizer, como ponto negativo, a limpeza e o acesso aos deficientes, aos diversos deficientes, né? Já acesso, ela tem acesso pela Rua Paracuru, que é um pouco complicado, porque é uma rua estreita, bastante estreita, e pela Rua Pinto Madeira, que já aí é mais tranquila, e já para pedestres. Para pessoas sem deficiência, pode ser que é tranquilo, já para deficientes auditivos, deficientes visuais, já é mais Não difícil. há um acesso universal. Oi? Não há um acesso universal, né, na área. Sim, não há um acesso Muito universal, né? limitado, até por conta da falta de gestão, né, de manutenção. Sim, bastante falta de E de gestão. desenho mesmo, tem alguns problemas mesmo de desenho, né, de projeto. Certo. E por fim, o controle. É um controle, pode-se dizer, justo, onde o parque é usado pelas pessoas do entorno e quando é usado, né? Que eu digo que as pessoas não vão muito pelo certo abandono, né? Que pode se ver. E é isso. Aí, aqui é o mapa da proposta, né? Área de intervenção, né?
Sim, da área de intervenção, que é ali de frente para a Praça CDL, que é um estacionamento que, como a senhora pôde ver na análise da Manuela aí, era um local bastante sujo, meio que abandonado, né? E é um espaço do estacionamento que pode ser usado para a nossa área de intervenção, que pode ir até o outro lado, que é o outro lado da quadra, que é na rua Melvin Jones, que Vocês podem considerar aqui é expandir um pouco mais essa área amarela de vocês, tá? Observem os estacionamentos, por exemplo. Estacionamentos são Isso. áreas logo de cara que vocês podem ganhar no parque de vocês, e aí vocês vão ter uma possibilidade de ter pelo menos mais 2 fachadas. O ideal é ter uma fachada pelo menos para cada rua, que é uma área bem dinâmica. certo. Sim, a gente observou isso, tanto que tá vendo que tem uma área verde, né, onde está marcada a nossa área de intervenção. Entre essas duas, isso é um estacionamento. E o que a gente quis fazer mesmo foi aproveitar a infraestrutura que já existe, porque a gente consegue ver que no centro ele tem muitas praças, ele tem área verde, mas acaba que o que não tem o cuidado e a atenção. Então, ao invés de criar uma nova área, tudo do zero, a gente preferiu aproveitar e dar uma nova vida para o que já existe, melhorar, né, o que já existe. E também é interessante porque nessa parte o Riacho Pajeú ele aparece, né? Ele não está subterrâneo. Pega toda a Isso. extensão do riacho, né, nessa parte. Pronto, pode passar. Em relação aos problemas que a gente identificou através das análises, a gente pôde perceber que a infraestrutura das ruas, como a gente falou, ela dificulta a circulação. Tem muitos estacionamentos, né, que a senhora já pontuou, no caso que a gente poderia utilizar para expandir a nossa área. A acessibilidade é precária, que acaba reduzindo e dificultando o uso das pessoas com deficiência. O Riacho Pajeú, ele está poluído e canalizado, que não deveria estar. E acaba que também é o descaso dos órgãos responsáveis, causando a poluição e destruição do potencial paisagístico ecológico. Aí, como potencialidades, a gente observou que a gente tem um grande fluxo de pessoas no centro, como a gente já falou. A localização, como a gente pôde observar lá, realmente é central, ele faz divisa com vários bairros, ele já possui parques e praças urbanos comunitários, como a gente também já pontuou, e a gente tem o riacho, que é um recurso hídrico que a gente deveria estar usando ele ao favor da região que ele se encontra, ao invés de sufocá-lo, né? Aí a gente fez um mapa aqui, pode passar, de síntese de problemas e potencialidades. A gente colocou como problema o rio tá subterrâneo. A gente acha que o correto seria descanalizar, né, fazer a renaturalização. A gente tem também como problema os estacionamentos, que ocupam um espaço para uma área gigantesca. A acessibilidade ruim, que a gente já falou. A infraestrutura precária, a gente marcou aquela rua lá, que eu fiz a análise do Lynch, né, que é uma rua cheia de caminhões e tudo mais, que é para carga e descarga. E como potencialidade, a praça e parques urbanos públicos já existentes, que a gente tem muito próximo, o Parque da Criança. A gente também quer criar uma conexão com o Parque da Liberdade, que já existe. Também a gente já falou o grande fluxo de pessoas e a boa localização. Pode passar. Aí, em diretrizes e ideias, a gente quis colocar de acordo com os problemas que foram identificados, né? A gente percebe que no entorno da área
a gente percebeu que em torno da área é rico, por isso a revitalização é uma oportunidade de conectar ao Parque da Liberdade, que ele também lá possui um lago, né, o Lago do Amor. A gente também possui a Praça do Riacho Pajeú, que é também conhecida como Praça da CDL, né? E a população deveria ocupar essas áreas de uso público. E aí adequando a estrutura para que todos possam fazer o uso com conforto e segurança. A recuperação do Riacho Pajeú, também tornando possível que ele se recupere através de programas de renaturalização, além de preservar as áreas naturais de inundação, que hoje em dia é um dos maiores problemas, né? Quando chove, inunda tudo, na Heráclito Graça principalmente. E isso também puxa para o reflorestamento da mata ciliar, porque ela vai proteger a nascente e também protege o local como um todo, né? Sim. A gente sabe que a mata ciliar, ela é muito importante porque as raízes dessas árvores, elas vão segurar água no solo, né? Então, vai E ajudar segurar o bastante. próprio solo também, né? Exatamente, dando uma estrutura. E aí, também, utilizar e ocupar os espaços que hoje encontram-se vazios e sem uso. Assim, a gente vai poder restaurar a vitalidade, né? E dar novos usos a esses locais. Então, aí a gente conclui que o Riacho Pajeú, ele faz parte do centro, ele é o berço da cidade de Fortaleza. Ele é um elemento fundador, né? A gente sabe que a cidade, ela se desenvolveu à margem do rio e nessa margem acaba tornando o local muito importante, historicamente falando. E a canalização do riacho, desculpa, foi um processo negativo, porque acabou ignorando o potencial hídrico, além de contribuir, como a gente falou, para os alagamentos constantes e generalizados nas nossas quadras chuvosas. Então, por isso, faz-se necessária a renaturalização do riacho, que vai beneficiar o seu entorno, assim como a revitalização do que a gente observou que já é existente, e tudo isso vai ser positivo para a vida urbana. Ok. Parabéns, tá, gente? Obrigada. Eu já fiz algumas pontuações, né, durante a apresentação, de coisas que vocês já podem ir trabalhando, tá certo? Então, não vamos nos estender mais muito. Então, gente, a partir da próxima semana, a gente já começa, eu vou dar também, tá, ao vivo, online, a cores aqui, feedback para vocês de todos os trabalhos já a partir da próxima semana. E vamos prosseguindo, tá? Estou bastante animada da gente estar prosseguindo com esse processo. Acho que teve aprendizado para todos nós, né? Essa realidade das conferências virtuais, né? Das reuniões virtuais. Isso já é uma realidade, né? Que não tem como negar. E a gente fala, o mundo vai mudar depois da pandemia. Na verdade, o mundo já mudou. Né? E nós estamos exatamente aqui nesse ambiente virtual por conta disso. Né? Que a gente, se para uma situação de estar, talvez, voltando para uma sala de aula, com todos os protocolos, né, que vão acontecer, que vão ser necessários e que são exigidos, quer dizer, você vai ter que ter uma distância de 2 a 3 metros entre as pessoas, né? Você vai ter que usar máscara, não pode compartilhar papel, não pode compartilhar caneta. Então, a gente acaba chegando à conclusão que realmente a forma como a gente está fazendo aqui é a mais segura para todo mundo, tá? E eu estou bastante animado pelo resultado e estou vendo que a gente vai conseguir sim fazer um projeto, bom? Que a gente, de alguma forma,
mesmo com todas as dificuldades, a gente está conseguindo, né, se transportar um pouquinho, nem que seja por alguns minutos, algumas horas, né, lá para a nossa área de trabalho, lá no Riacho Pajeú, tá? E eu queria pedir, assim, vamos continuar participando, tá? Converse com seus colegas. Eu ia pedir que vocês continuassem nesse ritmo, né? Não é agora que entregou, na verdade, vão agora para um ritmo ainda melhor, tá? De pensar em projeto, de pensar em como redescobrir essa paisagem nessa área que vocês estão estudando. E, enfim, vamos continuar. Acho que essa forma como está acontecendo, a gente está indo bem. Vamos lá, tá? Outra coisa que eu falei no início, né, gente? A gente vai fazer chamada agora sim, tá? Eu sei que muita gente opta por assistir a aula nos horários depois, né, que é no YouTube, mas a partir de agora a gente tem aí ainda quase 2 meses, né, um pouco menos, mas a gente vai ter junho até o final e uma boa parte de julho aí para finalizar o semestre, tá? E a gente vai estar precisando aqui fazer a nossa chamada, tá? Aliás, tenho falado isso nas aulas, né? E é importante aí que o pessoal participe, tá? Então, deixa eu ver se eu estou com a turma aberta, certo? Tá. Pedro, tá por aí, Pedro? Né? Ana Beatriz, né? Bianca, tá por aí a Bianca, não. Carlos Daniel, Ok. estou agora, né? Ellen, também não tá. Cindy, tá por aí, Cindy? A Cindy apresentou logo no começo, mas agora não está mais. Gabriela, Gustavo, Isadora Lourenço. Isadora Lima ou é Oliveira? Que aqui só aparece os teus 2 primeiros nomes, Isadora. Lima. Tá. Então a Isadora Oliveira faltou. Isso. Juliana, faltou. Leonardo, faltou. Luana, faltou. Outra Luana. Lucas faltou também. Luísa, também. Manuela tá aí, né? Nízia, faltou a Nízia. Tô aqui. Tá aí, Nízia? Não, Manuela, né? Não, foi a Manuela que falou. Tá. A Nízia faltou e a Vitória tá aí, né? Oi, Vitória. Ok, gente, então, muito obrigada, tá, pela presença de todo mundo. Vamos em frente que tá dando certo. Vai dar certo, tá? E qualquer coisa eu tô aqui para tirar qualquer dúvida que vocês precisem. Joia? Obrigadão aí para todo mundo. E até terça-feira. Tchau, tchau. Obrigada.